Bom dia a todos vocês, que Jesus os abençoe. Hoje é dia de gotas de luz e também teste relâmpago sobre Gênesis 34. Em Gotas de Luz, eu costumo falar de minha meditação diária. Eu compartilho com vocês porque eu sempre medito sobre problemas que as pessoas me passam. Pessoas procurando conselhos, uma palavra amiga. Muitos entram em contato comigo e eu, na minha pequenez, tenho que pedir auxílio para Deus para entender. O título de hoje é Alguém Desesperançado? Nos últimos dias eu tenho conversado com pessoas que estão perdendo a esperança, que falam de muita coisa negativa que está acontecendo à sua volta. E muitos falando sobre o suicídio, muitos apelando para drogas, para o álcool, porque eles não têm uma estrutura psicológica para levar todo esse problema do mundo atual sem se afetar. O problema do mundo atual é um problema causado pelo ser humano, pelas nações. E tudo aquilo que acontece nas nações tem implicação para o povo. O pecado das nações, por exemplo, é um pecado que é diretamente aplicado às pessoas. Por exemplo, quando Deus fala sobre Israel, Ele está falando para todas as nações. A implicação do pecado em nossas vidas. Agora, Deus não vai de maneira nenhuma jorrar bênçãos sobre pecadores impenitentes. Nós temos que pensar que a nossa fé, por mais que a gente faça a nossa parte, nós também dependemos e vivemos em uma nação em que está mergulhada no pecado e nós, de certa forma, sofremos as consequências. Mas nós não devemos desesperar, por quê? Porque Deus sempre protege os seus filhos fiéis. Ele sempre dá um escape para os seus filhos, aqueles que continuam com Ele. Então a gente não pode de maneira nenhuma se entregar a toda essa negatividade do mundo e trazer para a gente como se fosse algo sem solução. Mas Deus sempre tem a solução. Os israelitas, certa época, eles se tornaram muito violentos e eles entraram em uma idolatria muito grande. Deus mandou vários profetas para lhes advertir, mas eles, mesmo assim, eles não quiseram ouvir a Deus, continuaram na desobediência. Então Deus permitiu que Israel fosse invadido, o templo fosse destruído e os israelitas foram levados ao cativeiro. E os israelitas sabiam o porquê deles estarem no cativeiro. Veja que lá sofrendo, trabalhando como escravo, eu imagino como é que eles podem ter sentido. Porque saber que Deus, o próprio Pai, os estava castigando, os estava levando para aquela vida miserável. Isso deve ter sido um choque terrível para eles. E muitos começaram a voltar-se para Deus e outros a revoltar muito mais. Aí, quando surgiu o profeta Ezequiel, ele era um jovem profeta de mais ou menos 25 anos. Deus apareceu em um sonho e fez uma revelação a Ezequiel muito interessante. Deus falou com Ezequiel através de um sonho que era uma visão e transportou Ezequiel para um vale de ossos secos. Então Ezequiel se viu no meio daqueles ossos de seres humanos que estavam todos brancos, secos, sem vida. E Ezequiel ficou, eu imagino, a situação desse profeta.
Você sonhar que está num lugar desse deve ser a coisa mais terrível, não é? Aí Deus falou para Ezequiel, perguntando se esses ossos poderiam voltar à vida. Ezequiel ficou encabulado, certamente pensando em como responder ao Pai Todo-Poderoso, com medo de dar a resposta. E aí, finalmente, Ezequiel respondeu: só o Senhor sabe se eles podem. Aí, estranhamente, o Senhor Deus pediu para Ezequiel profetizar para os ossos. Aí Ezequiel, muito espantado, mas temente a Deus, ele resolveu seguir as instruções. E Deus disse, mais ou menos, para Ezequiel, que ele faria a respiração entrar neles e que eles retornariam à vida. Que ele colocaria os tendões na carne e o osso e depois o seu corpo retornaria à vida. Ele os faria respirar e estar vivos. Ezequiel profetizou aos ossos como o Senhor havia dito. E daí os ossos começaram a chacoalhar, a tremer. E então as suas partes começaram a se recompor. Logo aqueles ossos secos começaram a juntar carne e pele e começaram pouco a pouco a voltar à vida. E daí o Senhor Deus ordenou para ele que profetizasse sobre a respiração. Ezequiel o fez e aqueles ossos de seres humanos, eles voltaram completamente à vida. Ezequiel ficou maravilhado porque daí eles levantaram formando um exército de pessoas em volta de Ezequiel. Veja que sonho horroroso e maravilhoso ao mesmo tempo. O que significa isso? Significa que Deus pode dar vida até aos ossos secos. Deus pode reviver os ossos secos. Então, por que é que nós estamos tão desesperados? Será que nós não acreditamos mais que Deus pode fazer isso em nós? Nos reviver, nos voltar para a vida, trazer o brilho da esperança dentro dos nossos corações, para que a gente, mesmo no meio de tanta calamidade, de tanta dor, de tanta carência, de tanta falta de alimentos, de medicamentos, falta de salário, falta de emprego, falta disto, falta daquilo, a gente ainda tem aquela paz interior, aquela esperança de que a gente não está sozinho, porque o nosso Pai é capaz de levantar até os ossos secos e fazer viver de novo. O povo de Israel, que representa a Igreja de Deus, eles estavam mortos no pecado. Com tantas mortes que eles causaram, com a idolatria e tudo mais, agora no exílio, muitos ainda reclamando, eles estavam mortos no pecado, mas Deus estava dando uma mensagem de esperança a ele, que Deus poderia fazê-los reviver e voltar como eram antes ou melhor. Essa é uma promessa de Deus para toda a sua igreja. Agora, quando a gente fala em igreja, ali estão os indivíduos formando essa igreja, não se esqueçam disso. E entre esses indivíduos estamos todos nós por causa da nossa descendência. Então, essa promessa de Deus, ela é válida para nós. Deus pode sim nos reviver. Deus pode fazer a gente se levantar do pó. Por que isso, gente? Porque a matéria, ela é limitada ao ser humano. Todo mal que o ser humano pode nos fazer não passa disso aqui. Coisas que vão fazer para a nossa carne. Mas não passa disso, porque o poder do ser humano, apesar dele pensar que ele é muito poderoso, como Putin está fazendo, ele é muito limitado.
Nós todos dependemos da graça de Deus e com a graça de Deus nós temos tudo o que precisamos para viver com esperança, mesmo em momentos de calamidade. Não sei se vocês viram nas notícias, mas os arqueologistas descobriram embaixo do solo uma sementinha que estava lá por milhares de anos. E essa sementinha é de um lírio muito raro que eles já não sabiam da existência aqui na Terra. Então, esses arqueologistas retiraram essa semente do solo, a trataram e a plantaram. E essa semente veio a nascer. E esse lírio maravilhoso, ele está entre nós, ele renasceu. Um lírio que ninguém via mais na face da terra, agora está entre nós. Mostrando para vocês a foto do lírio, que é uma planta regenerada a partir de sementes de 32 mil anos. Fotografia cortesia da Academia Nacional de Ciências, publicada pela nationalgeographic.com. Veja que o homem pode fazer coisas horríveis, como por exemplo aquilo que Putin está fazendo neste momento, destruindo cidades, povos, riquezas, destruindo muita gente. Veja que o homem também, ele tem a capacidade de fazer coisas maravilhosas, como por exemplo, encontrar essa sementinha desse lírio tão raro e desaparecido e fazê-lo desabrochar e renascer novamente. Mas nenhum homem é capaz de pegar aquele osso seco, esbranquiçado, morto, sem nenhuma vida, e fazê-lo voltar a viver, e fazê-lo ter carne, ossos, a voltar à vida. Eles não têm como fazer isso, só Deus. Então a gente tem que reconhecer as nossas limitações. E quando a gente chega naquele patamar, naquela área em que diz, eu não sei o que fazer, por mim mesma esse problema não tem solução. Mas uma coisa você ainda pode fazer. Você pode agir como Ezequiel fez, confiar no Senhor, seguir o seu direcionamento. E você verá que Deus fará reviver até os ossos que estão lá dentro da sepultura. Foi essa, minha gente, a minha meditação de hoje, muito simples, mas espero que vocês tenham gostado e que sirva de algum alento para vocês. Não vão embora, vamos participar comigo do teste relâmpago e uma pequenina revisão, apenas 4 questões, que é para a gente gravar mais a palavra de Deus. Então vamos lá, gente. Sejam bem-vindos ao teste relâmpago e revisão sobre Gênesis 34. Quando Diná, filha de Lia e Jacó, saiu para conhecer as mulheres da cidade, Siquém a agarrou e a violentou. Certo ou errado? Escolha apenas uma opção, certo ou errado. A resposta correta é a certo. Quando Diná, filha de Lia e Jacó, saiu para conhecer as mulheres da cidade, Siquém a agarrou e violentou. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Gênesis 34, versículo 2.
Siquém violentou Diná e a manteve prisioneira. E Amor, que é o pai de Siquém, disse a Jacó, o pai de Diná, que Siquém não queria se casar, certo ou errado? Escolha apenas uma opção, certo ou errado. A resposta correta é B, errado, porque o correto é que Siquém violentou Diná e a manteve prisioneira. E Amor, o pai de Siquém, disse a Jacó, o pai dela, que Siquém havia se apaixonado por ela e queria se casar. Mas Amor lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Gênesis 34, versículo 8. Por que os irmãos de Diná concordaram com o casamento dela com Siquém? A. Eles concordaram falsamente. B. Eles concordaram com medo de Siquém. Ou C. Eles concordaram em apoiar o pai deles. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é A. Eles concordaram falsamente. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Gênesis 34, versículo 13. O que os irmãos de Diná realmente fizeram para resgatá-la das mãos de Amor e Siquém? A. Eles a libertaram deles. B. Eles mataram Amor e Siquém e resgataram Diná. E C. Nada, pois Diná fugiu da casa deles. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é B. Eles mataram Amor e Siquém e resgataram Diná. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Gênesis 34, versículo 26. Vocês viram como foi muito fácil? Sim, é muito fácil, não tem ciência nenhuma. Mas quando a gente vê a pergunta, acertando ou errando, aí a gente vê o versículo, a gente começa a memorizar o que é certo, o que é que está realmente falando na palavra de Deus. E isso é um recurso muito bom para a gente ter na nossa mente para os dias difíceis, a gente lembrar de certas histórias, de certas citações para a gente aplicar em nossas vidas. Um bom dia e abençoado dia para todos vocês. Muita paz, muita saúde, felicidades para você e sua família. Que Jesus os abençoe.